Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu espero que vocês estejam bem nesse período de quarentena. E hoje eu vim compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi com a realização do meu sonho, de um sonho que eu tinha desde criança, e a questão de como aquele sonho se relacionava com a vontade de Deus, o quanto que aquilo que eu estava desejando estava dentro da vontade de Deus e como que se desenrolou toda essa história. Eu sei que muita gente tem dúvidas sobre, eu tenho um sonho, mas será que esse sonho é da vontade de Deus? Será que, como é que funciona essa questão toda? E como forma de ajudar, eu vim compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Então, dando uma rápida introdução aqui, desde quando eu era pequena, não sei exatamente a idade, mas lá para os meus 6, 7 anos de idade, eu comecei a ter o desejo, o sonho de visitar os Estados Unidos. Eu tenho família lá, então eu sempre ouvia as histórias, aquela coisa toda, que a gente também vê dos filmes. E eu comecei a ter esse desejo de conhecer os Estados Unidos. O tempo foi passando, eu fui crescendo e a minha mãe sempre me incentivava a estudar inglês, porém eu não estudava. E conforme o tempo foi passando, eu também entrei no ensino médio, faculdade, trabalho, aquelas coisas da vida. E quando eu estava para os meus 18, 19 anos, foi quando eu comecei a me dedicar. Eu falei, não, eu vou realizar esse sonho. E a primeira coisa que eu aprendi foi de que eu tinha que decidir realizar o meu sonho e começar a agir em favor dele. Então, às vezes a gente fica falando, nossa, eu quero conhecer outro país, ou eu quero comprar um carro, não sei qual que é o seu sonho. Mas a gente fica esperando sentado assim, né? Será que Deus vai falar alguma coisa? Será que Deus vai falar, não, vai pra cá, vai pra lá, e aí? E não, gente, a Bíblia fala que nós temos que nos esforçar, né? Esforça-te e eu te ajudarei. Então, antes de qualquer coisa, antes de Deus colocar a mão dele, nós temos que levantar, tomar nossa cama e andar. A gente tem que pegar e começar a fazer. Então, eu comecei a juntar dinheiro. Na época, eu não ganhava muito dinheiro, era menos do que um salário mínimo, porque eu não trabalhava o dia inteiro. E eu comecei a juntar o dinheiro para poder realizar meu sonho. E foi a primeira coisa que eu fiz. Então eu comecei a guardar o dinheiro e comecei a estudar inglês. Eu tinha um curso da faculdade que eles me deram e era bem simples, mas era o que eu precisava. Então eu comecei a estudar inglês pelo curso. Eu comecei a escutar mais e mais músicas cristãs em inglês, né? Então eu sempre, desde pequena, eu escutava muito Hillsong e eu comecei a escutar mais ainda. E quando eu assistia algum filme ou alguma série, eu também fazia questão de assistir o legendado. E se fosse mais fácil de entender, às vezes até tirava a legenda. Comecei a fazer isso. Comecei a tirar informação sobre o curso de inglês, comecei a buscar informação sobre visto, comecei a buscar todo tipo de informação que eu podia para realizar o meu sonho. E essa foi a primeira coisa que eu fiz. Quando eu comecei a me movimentar, a buscar essas coisas, a minha prima, ela estava indo para os Estados Unidos de férias e ela me convidou para ir com ela. Eu sabia que eu não ia poder ficar com ela o período todo porque ela ia para Disney e eu nunca tive desejo mesmo de ir para Disney. Eu falei, não, eu vou com ela, mas eu vou visitar minha família. Mas tá bom. E aí ela foi tirar o visto da filha dela e ela me convidou para ir com ela. Então eu fui tirar meu visto. E quem já ouviu sobre histórias dos Estados Unidos sabe que tirar o visto americano é um processo que ninguém sabe se você vai ser aprovado ou não. E eu sabia que, pra mim, se Deus quisesse que eu realizasse esse sonho, se Deus quisesse me levar para os Estados Unidos, Ele ia abrir as portas. Então, a segunda coisa que eu fiz foi, eu coloquei diante de Deus. Mas eu não coloquei diante de Deus apenas falando, não, eu vou viajar para os Estados Unidos, eu quero isso, Deus abre as portas. Não, eu não fiz isso. Eu pedi a Deus, obviamente, eu coloquei o meu visto diante de Deus. Mas a coisa que eu aprendi, que foi, acho que fundamental para mim nesse processo, foi agradecer. Então, eu agradeci a Deus pela minha viagem, eu agradeci a Deus pelo meu visto, eu agradeci a Deus pela realização do meu sonho. E a terceira coisa que eu fiz, também relacionada ao espiritual, foi que eu queria que essa viagem, que a realização do meu sonho, não fosse uma coisa só pra mim. Eu entendi que o meu sonho não podia ser uma coisa só egoísta minha, que não, eu vou para os Estados Unidos, eu vou realizar meu sonho e acabou. Eu queria que, de alguma forma, Deus me usasse para cumprir o meu propósito.
propósito, cumprir o meu chamado através dessa viagem. E eu comecei também desde as minhas orações fazendo isso. Então, eu coloquei diante de Deus pedindo que Ele abençoasse a vida das pessoas que estavam me auxiliando nesse processo. Então, minha prima estava me auxiliando com o processo de visto, com as pessoas que eu ia interagir no consulado, com as pessoas que eu ia interagir no aeroporto, se eu fosse de fato viajar, com o piloto, enfim. Eu pedi a Deus que abençoasse a vida de cada uma dessas pessoas, mesmo não sabendo quem eram muitas delas, mas eu coloquei diante de Deus a vida dessas pessoas e falei, porque eu não queria que, se o meu visto fosse negado, eu ia ficar chateada, obviamente, mas eu não queria que aquilo fosse em vão, sabe? Todo aquele esforço, toda aquela dedicação, falei, tem que ser pra alguma coisa. E graças a Deus, quando eu fiz a entrevista do visto, meu visto foi aprovado. E aí entra a quarta coisa que eu aprendi. Eu tinha o visto aprovado, eu tinha, entre aspas, tudo certo, não vai viajar, só que eu não tinha todo o dinheiro. Eu tinha um quarto do dinheiro que eu precisava, que era o dinheiro que eu estava juntando desde 2018 para viajar. E aí eu falei assim, tá, eu tenho visto, como é que eu vou? E gente, e aí entra na questão do quando você entende a vontade de Deus. Eu não sabia o que fazer, eu tinha parte do dinheiro apenas. Inclusive, o meu sonho, ele era que eu queria ir para os Estados Unidos no final do ano, porque eu queria ver a neve, eu queria passar o Natal. Então, quando eu fazia meu planejamento financeiro, era considerando que, racionalmente, eu só poderia viajar no final do ano, que era quando eu poderia ter a maior parte do dinheiro para viajar. Mas ainda assim, eu não tinha certeza se eu ia ter o dinheiro suficiente. E isso, quando eu fui para os Estados Unidos ano passado, foi em abril. Ou seja, não foi no final do ano, era primavera nos Estados Unidos. Não tinha neve, não tinha frio, não tinha nada. Mas em um mês, a minha prima ia viajar em abril, na Páscoa do ano passado. E eu tirei o meu visto, foi no meio assim de março. E em um mês, gente, Deus abriu as portas. Eu recebi um dinheiro que eu não estava nem esperando mais receber. Recebi um dinheiro, todas as coisas que eu precisava para a viagem, desde as coisas que eu precisava comprar, desde a passagem aérea, tudo veio na minha mão. Deus abriu as portas, Deus deu as condições para que essa viagem acontecesse. E aí que foi a questão que eu falei, que eu não sei dizer assim como isso funciona para cada um de vocês, mas assim, a minha experiência foi, eu queria que a minha viagem fosse algo que fosse meu sonho, mas que cumprisse o propósito de Deus. Naquele momento, o meu sonho ainda era ir no final do ano, no Natal. Mas não era o propósito de Deus esse, era que eu fosse naquele momento por algum motivo que talvez eu saiba, talvez eu não saiba, porque muitas dessas coisas que aconteceram na viagem me mudaram muito. E eu não sei se eu tivesse ido no final do ano, se todas as coisas que aconteceram comigo quando eu estava lá, nesse outro período, teriam acontecido na época que eu tanto queria ir. E o fato, gente, foi que, então, o que eu aprendi foi que Deus tem planos maiores para nós que nós nem podemos imaginar. E a minha viagem para os Estados Unidos foi muito mais do que eu pensei, do que eu imaginei, do que eu pedi a Deus. Muitas coisas aconteceram lá. Eu tinha vontade de conhecer Nova York, eu conheci Nova York, vários pontos turísticos de Nova York, até outros que eu nem pensava que eu ia conseguir visitar. Eu conheci outros lugares que eu também não pensava em visitar. E foi muito mais do que eu podia pedir a Deus. E o que eu aprendi em resumo do vídeo aqui para encerrar foi que quando o seu sonho, quando o seu desejo está na vontade de Deus, esse foi o resumo maior. Não importa as circunstâncias, não importa se você não tem dinheiro, não importa se as coisas não estão favoravelmente na sua razão funcionando. Se for da vontade de Deus, as coisas vão acontecer. Mas você também tem que fazer a sua parte, você tem que confiar em Deus, você tem que entregar a Deus o seu propósito, o seu sonho e saber que você tem que agir. Aquilo que você puder fazer, aquilo que estiver dentro do seu alcance, você deve começar a fazer. Então essa foi a minha experiência. Eu não sei se você teve alguma experiência similar. Se teve, você vai entender mais ou menos como é que é a sensação, o quanto você se sente feliz e agradecido por ter passado por essa experiência. E eu também quero falar mais vezes sobre essa história toda aqui, a minha viagem para os Estados Unidos, porque não foi uma coisa, como eu falei, só, eu fui para os Estados Unidos passear, não.
Teve muitas coisas que eu aprendi nessa viagem e coisas que mudaram a minha vida. Eu ganhei presentes, assim, não presentes físicos, mas pessoas na minha vida que eu carrego até hoje e que me ensinaram muitas coisas, e eu não tenho como expressar a gratidão que eu sinto por ter passado por essa situação toda. Então é isso. Esse foi mais um vídeo. Eu quero trazer mais coisas sobre esse assunto aqui. E se vocês quiserem também saber um pouco mais sobre essa questão da minha viagem para os Estados Unidos também, deixa aqui pra eu poder saber o que vocês querem saber. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e vejo vocês no próximo. Tchau!